Olá, boa noite. Você, nosso amigo internauta que acompanha as nossas lives aqui pelo Sindiups, é um prazer tê-lo aqui novamente para esclarecer dúvidas sobre um assunto que está dando um bafafá danado aqui na rede de Vitória, que é o concurso de remoção. Aqui com a gente, nessa live de hoje, promovida pelo Sindiups, o diretor de saúde do trabalhador, da Secretaria de Saúde do Trabalhador, que é o Agberto, e a nossa advogada, a doutora Lorena, que é do Departamento Jurídico. Ambos estão aqui para esclarecer dúvidas dos trabalhadores com relação ao processo de remoção, que agora é automatizado. Isso é uma novidade. Nem tanto porque na pandemia esse processo já acontecia, mas agora ele foi institucionalizado pela Prefeitura. Agberto, eu queria começar por você, para que você explicasse para o nosso internauta, para o professor que está nos ouvindo, para o trabalhador da educação que precisa conhecer esse edital, que precisa conhecer esse processo, o que é esse processo, como que ele funciona, o que ele tem que gerou tanta dúvida, tanto debate na nossa categoria. Boa noite, Agberto. Boa noite os colegas que nos assistem, né? Boa noite, doutora Lorena, boa noite, Tânia. Né? Não tem muita novidade, mas as peças novas que tem traz para a gente algumas interrogações. Né? De novo, o edital ele é 100% virtual, ele não é híbrido, ele não é presencial, ele é 100% virtual e tem, como novidade, você tem direito a até 10 opções, a gente recomenda que quanto menos opções você tiver, melhor para você se localizar onde você precisa, né? E tem algumas dúvidas que têm suscitado o debate dentro das escolas, que algumas efetivamente precisam ser esclarecidas. Outras estão no torno mesmo do debate mais da Rádio Corredor e que não é, de fato, componente desse edital. Né? A gente vai estar dialogando aqui com a doutora Lorena, que vai expor as razões do ponto de vista da legislação anterior, da legislação que vai contemplar a questão da educação de tempo integral, né, e do próprio remoção. Na medida que for surgindo as dúvidas, a gente vai, inclusive, buscando forma de dirimir essas dúvidas. Para você, doutora Lorena, como é que você verifica, do ponto de vista da legislação, essa nova peça, esse edital de remoção de Vitória? Boa noite, Tânia. Boa noite, Agberto. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer poder contribuir, né, com esse esclarecimento. Agberto, eu realmente tenho recebido muitas dúvidas nos atendimentos, né, nas conversas, nas ligações, nos e-mails que temos recebido da rede. E eu notei que muitas dúvidas que estão no edital de remoção, elas vêm do desconhecimento da legislação que institui a escola de tempo integral em Vitória. Então, o que eu achei importante para a gente esclarecer o edital? Vamos começar pela legislação do tempo integral, que, compreendendo melhor a legislação, a gente vai ver que o edital 3 de 2023 é apenas uma consequência, tá? Foi onde onde desemboca todo o processo de localização dos professores que vão para essas escolas. Então, vamos voltar um pouquinho. Onde que eu tenho o início, a partida disso? Quem quiser anotar, para depois conferir, para depois estudar com calma em casa e, né, posteriormente verificar qualquer previsão, tirar dúvida, pega um papel, pega uma canetinha. Eu vou citar alguns artigos que eu considero importantes e as leis e decretos que vão regulamentar essa jornada de tempo integral e que estão implicando nas previsões que estão no edital de remoção, para a gente entender e ver. Esse edital, isso que está sendo dito, é legal? É ilegal? Ok? Então, vamos lá. Tudo começa com a Lei 8.759 de 2004. Então, Lei 8.759 de 2014, perdão. Ela institui as escolas de ensino fundamental em tempo integral em Vitória
E ela vai estabelecer como essa jornada do professor vai se dar na escola de tempo integral de ensino fundamental. Para os CMEIs em tempo integral, eu tenho uma outra lei, que é a 9.787, 9787 de 2021, com previsões muito semelhantes. Para a gente não ficar aqui sendo muito redundante, né, eu vou falar apenas da mais antiga, 8759, que inspirou essa lei, que é a específica do CMEI, mas elas todas tratam da mesma forma da matéria. Então, vamos lá. A 8759 de 2014, ela começa no artigo 1º, instituindo a escola de tempo integral em Vitória, que se iniciaria gradativamente em 2015. O artigo 6º dessa lei, com uma redação já atualizada pela Lei 9.049 de 2016, ele prevê a localização dos professores da carreira do magistério nas unidades de ensino fundamental de tempo integral obedecerá aos seguintes critérios. Primeiro critério, disponibilidade, né, para atuar com dedicação plena. Segundo critério, adesão. Essa adesão, que vai ser reiterada anualmente, termo específico, é a adesão que vem sendo proporcionada pela SEMI aos professores que estão nas unidades transformadas em tempo integral. Então, ela está prevista em legislação desde 2014, com redação até atualizada desde 2016. No inciso 3º, não tem impedimento de outra atividade remunerada. No inciso 4º, participação no processo seletivo próprio. Antes desse remoção, a gente não teve em nenhum outro momento uma remoção assim para posto oficial, mas a gente teve processo seletivo próprio para o tempo integral. Então, o edital 3 de 2023, ele também traz muitas dúvidas, porque é a primeira vez que nós temos um concurso de remoção, né, com possibilidade de escolher um posto oficial nessa jornada de tempo integral. Até então, a gente tinha essa possibilidade de fazer um processo seletivo próprio. Tudo bem? Seguindo, o artigo 8º dessa lei, com a redação também atualizada pela 9.049 de 2016. Ele diz que a permanência dos profissionais no tempo integral está vinculada à participação, a rendimento, resultado e avaliação permanente na escola de tempo integral. O artigo 9, com uma redação alterada por uma lei muito recente, 9.976 de 2023, ele diz, fica instituída a jornada de 44 horas destinada aos profissionais da carreira do magistério. E o artigo 12, com a redação também alterada por essa lei nova de Vitória, 9976 de 2023, ele diz, poderá ser admitida na escola de ensino de tempo integral a permanência de localização do servidor do magistério ocupante de 2 cargos de 25 horas de mesma natureza. E aí eu vou explicar logo a seguir o que é ter 2 cargos de mesma natureza, ok? E no parágrafo 1º ele diz, veja, Lei Ordinária Municipal, artigo 12, parágrafo 1º. Será considerado excedente o servidor localizado na escola de tempo integral com carga horária de 25 horas que não optar pelo regime de 44. Então, esse grande problema, o grande alvoroço que nós tivemos na rede recentemente foi isso. Atualmente, a administração, como ampliou a educação de tempo integral, ela está colocando em prática a lei de tempo integral, que já tem 2014, a atualização em 2016 e também temos essa atualização em 2023. Mas o cerne mesmo, o básico, já estava previsto desde 2014, que é essa possibilidade de o professor que já tem posto oficial na escola de tempo integral, ele vai ser consultado. A lei municipal já diz isso. Se ele aderir à jornada de 44 horas, ele pode permanecer. Se ele optar por permanecer com 25 horas, automaticamente ele se torna excedente. E aí, o que nós temos de consequência aqui? O que é importante destacar? Nossa, Lorena, mas o Estatuto do Magistério Municipal me garante a localização de outra forma.
E aí que vem o grande conflito dessas normas. Por quê? O Estatuto do Magistério Municipal é a Lei 2.945, ele é de 1982. Então, nós temos duas questões em relação a essa lei. Uma, em 1982, eu não tinha jornada de 44 horas na escola. Eu não tinha educação em tempo integral. Então, toda a previsão feita no Estatuto do Magistério Municipal considera a jornada de 25 horas. Outra, essa lei é uma lei genérica, ela trata de todos os direitos e deveres dos profissionais do magistério de Vitória. O que nós temos com a lei 8759 de 2014? Ela é uma lei mais recente e uma lei especial. Ela é uma lei que vai tratar de forma específica da jornada de tempo integral, da instituição das escolas de tempo integral. Então, são duas leis ordinárias. Na hierarquia de normas, elas teriam a mesma hierarquia, porém, eu vou ter que aplicar a mais recente e a mais específica sobre o tema. A mais específica sobre o tema vai ser a lei que trata da jornada de tempo integral. Então, revogou, Lorena, o Estatuto do Magistério? Não revogou. O Estatuto do Magistério continua sendo aplicável aos professores que vão exercer jornada de 25 horas em escolas com previsão para jornada de 25 horas. Escola de funcionamento de tempo integral, eu aplicarei a lei específica da jornada de tempo integral. Ok? E para finalizar essa previsão legal da jornada de tempo integral, a lei 9976 de 2023, que foi publicada no Diário Oficial 6 de outubro, ela ainda esclarece o que são os cargos de mesma natureza. Esse esclarecimento, ele foi essencial para o edital de remoção. O edital de remoção diz que, havendo, como previsto, né, na lei já citada acima, havendo a possibilidade de um mesmo servidor acumular 2 cargos na mesma escola, ele tem 2 de 25, então ele vai juntar 50 horas deles na mesma escola de tempo integral. Ele só pode fazer isso se os cargos forem de mesma natureza. Então, o artigo 7º dessa lei explica o que são cargos de mesma natureza. Professor de educação básica, PEB 3, educação física e PEB 3, dinamizador de educação física. Outra opção, PEB 3, educação artística, com PEB 3, dinamizador nas áreas de artes. E uma terceira possibilidade de acumular, juntar os 2 cargos numa mesma escola de tempo integral é se o profissional tem um cargo de PEB 1 com outro cargo de PEB 2. Ele também pode unificar esses 2 cargos na jornada de 44 horas. Essa é a previsão da legislação. Então, a gente pode ver que muita coisa que está sendo feita e está sendo tratado no edital tem um amparo na própria legislação municipal. O decreto que regulamenta isso, que vai esmiuçar um pouco melhor, é o 17.018 de 2017. Então, é o decreto 17.018 de 2017. Ele regulamenta o funcionamento das escolas e ele acaba tratando um pouquinho também da jornada do professor. Porque ele fala dos horários das escolas, que vai ser definido pelo Conselho de Escola, mas observando 3 alternativas. De 7 às 4 da tarde, de 7h30 às 4h30 e de 8 às 5 da tarde. Essa carga horária de trabalho de tempo integral será de 44 horas ou de 50, quando se tratar de servidor com 2 postos, ok? E, prosseguindo no decreto, ele apenas fala que o profissional que com localização no tempo integral que tenha 25 horas, ele vai ter que optar pela de 44, e aí o secretário tem que fazer a listagem dos contemplados, e que a localização de quem tem 2 postos de trabalho será admitida desde que tenha um cargo idêntico, da mesma natureza como explicado acima. Então, após essa explicação de como é a legislação já municipal, a gente entra no decreto. Será que o decreto está seguindo essa previsão legal? O decreto começa pelo item 1.1, que podem participar do concurso de remoção os profissionais do quadro,
que tiverem efetivo exercício e que não assinaram um termo de opção. Por quê? São esses termos de opção que foram enviados ao longo do ano para professores que têm 25 e que, como já estavam lá com localização posto oficial, tinham prioridade para optar e permanecer naquela escola. Essas pessoas já fizeram a opção dela. Se elas optarem em permanecer no tempo integral, a situação delas já está definida, então não teria por que trazê-las ao edital de remoção. Vem para o edital de remoção quem não assinou termo de opção, claramente. É obrigatória a participação de quem é considerado excedente. Como nós vimos acima, a lei municipal já estabeleceu. Aquele profissional de 25 horas que não optou por permanecer em jornada estendida de 44 horas, ele se tornou excedente. E os professores que têm alguma localização provisória, seja porque precisou de algum desvio de função, ou porque tomou posse de concurso ao longo do ano, então ele precisa de uma localização num posto definitivo e oficial, que só se obtém através do concurso de remoção. Por isso que é importante que as pessoas venham participar do concurso de remoção, que é a oportunidade que o servidor tem de fazer a escolha do posto, ou ao menos fazer a escolha das possibilidades, ainda que você não saiba exatamente para qual vai, que não é mais aquela escolha presencial. Mas é a única possibilidade que o servidor tem de participar desse processo, é vindo ao concurso de remoção, porque quem está excedente e optar por não participar do concurso de remoção, o que vai acontecer? Ele vai precisar de uma localização para o ano que vem, ele já está sem localização porque ele está excedente e ele fica à mercê de uma localização de ofício pela Secretaria de Educação. Então, a Secretaria pode conceder a ele uma localização em qualquer unidade, de qualquer bairro e até mesmo em qualquer turno. Então, ele fica numa situação de irregularidade funcional e muito frágil, né? E, além disso, além de poder ter essa mudança, o professor, ele não tem a chance de postular uma localização definitiva, um posto oficial. Por quê? Porque essa consequência de deixar com que a SEMI te dê um posto vai ser sempre um posto provisório que só vai vigorar até o próximo remoção no final do ano que vem, tá? O item 1.3 não pode participar do concurso de remoção profissional em cargo de função gratificado em comissão. Por quê? Porque eles não poderiam assumir, eles não estariam no exercício do cargo para assumir, eles teriam que retornar para remover. Quem escolhe e não estiver em condições, não estiver ativo para tomar posse, né, do cargo novo, da escolha nova, fica sem efeito. Então, não faria sentido uma pessoa, por exemplo, que está na direção escolar fazer a escolha, porque ela não vai poder assumir o cargo. No item 3.3, tem algo que a gente considera muito importante e que está trazendo muitas dúvidas. O item 3.3 do edital diz o seguinte: a inscrição do candidato no concurso é de caráter irretratável e irrevogável. Uma vez efetivada, não será possível alteração ou cancelamento. Nossa, Lorena, mas aí eu perco meu posto oficial só de me inscrever, porque é irretratável e irrevogável. Não, não é isso que quer dizer essa previsão. Por que não é isso que quer dizer? A pessoa que acha que vai perder porque está numa localização de 25 horas e não optou pelo 44, essa pessoa ela já perdeu, porque ela já é considerada excedente, certo? A pessoa que tem um posto oficial numa escola de 25 horas, e essa escola não foi transformada em tempo integral. Essa escola permanece 25 horas. Então, essa pessoa tem um posto oficial. Tinha e vai continuar tendo. Essa pessoa decidiu participar do remoção. Ela pode fazer a escolha. E, não sendo contemplada nas possibilidades que ela elencou, ela não remove. Ela permanece no posto onde ela está. Mas por quê? Porque essa pessoa tem um posto oficial. Então, ela não está numa situação de que, se ela não for contemplada, a SEMI precisa arrumar uma localização para ela. Ela está já numa situação de regularidade funcional. Ela só sai dessa situação para uma vaga que vá garantir a mesma regularidade funcional, certo? Então, esse caráter irretratável e irrevogável significa o quê? Se
se inscreveu no remoção e foi contemplado com algum posto, alguma escola que você escolheu, você não pode desistir. Então, você disse, eu quero ir para a MF tal. Aí o sistema diz, você está removido, você foi contemplado, você vai para a MF tal. E a pessoa fala, não quero mais. Isso não é possível, isso não pode, ok? O 3.4.1, que diz que as pessoas podem indicar de 1 a 10 locais. Não precisam ser os 10 locais. Por que 10 locais? Não estando lá presencialmente, como se fazia antes, aumenta a possibilidade de o servidor ser contemplado, observando sempre que a pessoa vai indicar por ordem de prioridade, o que ela prefere. O primeiro é até o último que ela não prefere, mas ela não precisa indicar os 10, ela pode indicar apenas um. O 3.5, que fala dessa rigorosidade, e tanto que o que nós falamos de ter posto oficial não perder, está esclarecido nesse 3.5. O 3.5 diz, o candidato deverá indicar rigorosamente a ordem de prioridade e, havendo disponibilidade de vaga, o sistema efetivará o remanejamento. Agora, a expressão é importante, apenas para uma das unidades indicadas, respeitando a ordem de prioridade. Então, se eu não posso ser removido para uma das unidades indicadas e eu tinha posto oficial, eu não serei removido. Já quase finalizando, no item 3.10, o candidato detentor de 2 matrículas que optar o posto de 44 será localizado com 2 vínculos, sendo que esses 2 vínculos precisam ter a mesma natureza, que foi o que nós falamos de PEB3 com PEB3, PEB3 com PEB3, PEB1 com PEB2. E no item 6.3, o concurso de remoção no concurso são ofertadas vagas oficiais e provisórias. As vagas provisórias, o próprio nome diz, são afastamentos que você não pode precisar por quanto tempo. Ou a pessoa está numa direção, ela está numa licença médica, é um afastamento provisório e uma vacância provisória. Por que eu nunca indico que a pessoa escolha uma vaga provisória? Você não sabe, você não tem segurança nenhuma, você não sabe quanto tempo você vai permanecer lá. Até mesmo o diretor que está numa função de diretor pode vir a deixar de ser diretor antes do fim do seu mandato. Então, se essa vacância é provisória porque alguém está à disposição de outro órgão, porque a pessoa está em licença para tratamento, ou por qualquer outro motivo, você entrou em fevereiro. Quando deu em junho, essa pessoa voltou para o cargo, o que acontece? Você não tem nada. Então, realmente é uma situação que não é indicada, é uma situação de irregularidade funcional, de instabilidade. Então, não é o ideal para um servidor. O 6.4 deixa bem claro que o profissional que fizer a opção pela localização provisória, ele ocupará o posto enquanto durar o afastamento do titular. Ou seja, a partir do momento que o titular volta, você não tem posto mais. Se ocorrer o retorno do detentor do posto, o servidor que estiver a localização provisória, obrigatoriamente será remanejado para uma vaga provisória que estiver disponível à época, que ninguém tem como saber qual é, nem onde é, nem muito menos o turno. Então, não é realmente recomendado. O 6.5 diz que o profissional que for detentor de localização oficial e pleitear uma opção lá que a vaga é provisória, automaticamente deixa de ter o posto oficial, é óbvio, a gente só fala, né, para frisar. No 7.2, que também consideramos importante, na hipótese de ser contemplado, como já dissemos, o candidato não pode desistir, independente do motivo. É aqui que se aplica o caráter irretratável e irrevogável. Okay? Por último, uma consideração que eu faço é do item 9.4, que diz, é dever dos diretores comunicar aos profissionais do quadro do magistério a excedência por turno, bem como cientificá-los sobre a obrigatoriedade de realizar a inscrição no presente concurso de remoção. Então,
Informe-se com seus diretores para evitar qualquer irregularidade funcional, qualquer surpresa que vai implicar num posto provisório. A única forma de obter o posto oficial é se inscrever no concurso de remoção e pleitear essa vaga oficial. Ainda assim, corre o risco de não ser contemplado e parar num posto provisório? Sim, é possível acontecer, mas nós teremos feito todo o possível para pleitear uma situação de irregularidade funcional. Tá? São essas as considerações que eu gostaria de fazer sobre o edital de remoção 3 de 2023 e qualquer dúvida que seja bem específica, uma situação que foge, né, à regra geral, eu oriento que busque a gente no departamento jurídico. Ok. E aí eu tenho a palavra a vocês. Doutora, eu queria suscitar uma situação que vem me ocorrendo em relação à prioridade da ordem de classificação das pessoas. Como é que eu que vou lá, for requerer participar desse remoção, vou saber que a minha opção primeira, eu fiz 3 opções. A minha opção primeira foi assegurada na ordem de prioridade, conforme a minha pontuação e a minha classificação por remoção. Porque vai ser tudo feito pelo sistema, que está posto lá. Depois se anuncia. Como é que eu vou saber que não foi alguém que foi na minha frente? Como eu vou garantir que essa ordem de classificação foi respeitada? Eu busquei essas informações em várias leituras no edital e não encontrei, né? Você verificou alguma coisa em relação a essa garantia dessa ordem de prioridade da classificação de cada professor que tem para a remoção? O edital, ele prevê um calendário. E nesse calendário, nós temos a data em que vai ser disponibilizada a classificação, né, antes da escolha final. Até porque as pessoas terão a possibilidade de fazer recurso, se o tempo averbado, o tempo indicado foi averbado corretamente, se a classificação está correta. Então, antes do resultado final, eles vão, né, divulgar, conforme o calendário, uma classificação, em que ordem você está na classificação. E aí é por cruzamento de dados. Você precisa verificar a sua ordem de classificação e pegar a escola que você foi preterido. Então, eu escolhi 3 escolas, fiquei com a terceira. Quem entrou na primeira e no segundo estava em que ordem na listagem de classificação, no resultado prévio, né? Então, aí eu acredito que é mais uma questão da dinâmica do processo do que uma dúvida jurídica exatamente. Ok, entendi. Então, há como observar, a partir do resultado final, se foi assegurado ou não a ordem de classificação de cada candidato. A gente agradece, doutora, as suas contribuições para esse momento e nós estamos à disposição da categoria para eventuais outras dúvidas, dizendo que as dúvidas que a gente coletou até agora da categoria estão sendo encaminhadas de ofício para a Secretaria Municipal de Educação. Boa noite a todos e a todas. Bom, a Agberto está se despedindo. Eu também quero agradecer a presença da doutora Lorena e quero que ela também depois se despeça aqui. Mas antes disso, eu quero dar um recado muito importante. São 2 recados importantes. Primeiro, que nós teremos eleição no Sindiúps no próximo dia 21 e 22 de novembro. Então, você que é associado ao sindicato, que está em dia com as suas contribuições, que está apto a votar, é importante que você participe das eleições. Ainda não temos as chapas definidas, mas o processo eleitoral já está em curso. É importante que você saiba que no próximo dia 21 e 22 de novembro, nós teremos eleição em todo o Espírito Santo para eleger nova diretoria do Sindiúps para um mandato de mais 5 anos. Outra observação que eu faço, muito importante, que eu sempre faço nas nossas lives, é que você venha para o sindicato, que você se sindicalize. Não adianta nada você participar das nossas lives, ouvir as explicações da doutora Lorena, se você não pode consultar o departamento jurídico, se você não pode, não contribuindo com o sindicato, não ter direito aos benefícios que o sindicato pode oferecer. Então, venha para o Sindiúps, sindicalize-se, fortaleça o sindicato, é muito importante a sua participação. Bom, doutora Lorena, as suas considerações finais para essa nossa live. De vir aqui e prestar
né, esse esclarecimento geral. Eu sei que são dúvidas importantes, são dúvidas de pessoas que me procuram sempre, enchem a agenda, ficam desesperados, e eu não gostaria de ver ninguém aflito, né, com dúvida em relação a essa inscrição. Então, que façam um bom processo de remoção. Espero ter ajudado e, realmente, precisando, estamos à disposição no departamento jurídico. Então, olha, boa noite a todos, muito obrigada pela audiência, e você pode curtir essa live também nos ouvindo o podcast do Sindiúps, Diálogos da Educação, porque esse áudio vai para o Spotify e todos os outros tocadores de podcast que você preferir e poder ouvir no carro, poder ouvir durante que você está indo de ônibus para a escola, na hora do intervalo, você ouvir essas explicações, porque a doutora Lorena se empenhou muito em pegar a legislação e trazer o que é importante para todo mundo, né? Vamos participar. Então, boa noite a todos, muito obrigada. E até o nosso próximo programa.